E se você clicou nesse vídeo porque não entende absolutamente nada sobre o Bitcoin, fica comigo que hoje eu vou te explicar. Fala pessoal, meu nome é Ítalo Góes, aqui do canal Manual do Valor, e esse canal tem como objetivo agregar valor à sua vida. Aqui falaremos sobre negócios, finanças e desenvolvimento pessoal. E meu primeiro vídeo será sobre o Bitcoin. Eu acredito que essa tecnologia revolucionária ainda vai mudar a vida de muita gente. E não só a vida de muita gente, pessoal. Eu acredito que essa tecnologia vai mudar muito o sistema financeiro global e em pouco tempo. Primeiro assunto, pessoal, é sobre o criador do Bitcoin, chamado Satoshi Nakamoto, que é justamente esse carinha que eu vou deixar aí na tela para vocês. Mas não apareceu ninguém, né, pessoal? Pois é, pessoal. Ninguém sabe até hoje quem é Satoshi Nakamoto. Talvez por algum tipo de receio ou para literalmente preservar sua identidade, sabemos que até hoje ninguém sabe ao certo quem é o Satoshi. Existem algumas especulações que seja esse cara, ou até mesmo esse daí da tela, que se autodenomina o criador do Bitcoin, contudo, sem qualquer comprovação. Satoshi criou o Bitcoin após a crise de 2008. Como uma medida de moeda digital descentralizada que poderia ser utilizada como pagamento, reserva financeira e ainda com uma característica de ser deflacionária, já que existe um limite total em seu fornecimento, que no caso iria proteger o capital do investidor da inflação, e também com a característica de que nenhum banco central pode intervir em sua estrutura, e assim gerar transações anônimas e sem qualquer intervenção do Estado ou político. Beleza, Ítalo, mas já que não tem nenhuma empresa por trás, não tem nenhum banco, como é que funciona essa rede, cara? Como as pessoas validam as transações em Bitcoin? Bom, pessoal, existe algo chamado blockchain, que é uma rede descentralizada cujas informações não podem ser alteradas ou manipuladas. Ou seja, ninguém manda nessa rede. Por exemplo, com essa rede a pessoa não pode utilizar um Bitcoin e afirmar que utilizou ali 10 bitcoins. E de fato essa pessoa fez uma transação de 0,01 bitcoin, será registrado 0,01 Bitcoin. E todas essas informações podem ser consultadas posteriormente, ou seja, é uma rede bem segura. Também é possível armazenar informações de livros, artigos, registros de documentos e outros registros. Ou seja, é uma tecnologia amplamente útil no sentido de armazenamento de informações. Uma curiosidade, pessoal, essa tecnologia, blockchain, já é utilizada na Índia para registro de boletim de ocorrência e com certeza isso está facilitando a vida de muita gente por lá. Bom, eu falei para vocês bem resumidamente como é que funciona a blockchain, mas como faz, pessoal, para a gente fazer com que a blockchain funcione? Como a blockchain funciona sendo descentralizada? De uma forma bem simples, a mineração de criptomoeda é o processo de validação e registro das transações que ocorrem dentro da rede blockchain. Por exemplo, pessoal, a cada 10 minutos surge um novo bloco dentro da rede. Você empresta o seu poder computacional para fazer a validação desses blocos e registrar as informações de cada bloco. Resumidamente é o seguinte, pessoal, imagina que eu tenha o meu computador e o computador de vocês. Eu vou emprestar um pouquinho do poder computacional do meu computador e vocês o de vocês. Então a rede vai rodar um pouquinho no meu computador, um pouquinho na de vocês e um pouquinho nas demais pessoas que utilizam o seu poder computacional, fazendo com que, portanto, a rede funcione. E quando você fornece o seu poder computacional para que a rede funcione, você ganha bitcoins como recompensa. E é assim que surgem os novos bitcoins e por isso o nome, mineração de Bitcoin. Mas olha, pessoal, anota uma coisinha aí. Hoje em dia é praticamente impossível você conseguir minerar algum Bitcoin utilizando um computador comum. E mesmo que seja um computador bom, um computador game, com bastante memória, HD, uma boa placa de vídeo, é praticamente impossível você efetuar os cálculos necessários para fazer a rede do Bitcoin funcionar, decifrando os cálculos de cada bloco da blockchain. Ou seja, pessoal, como não existe nenhuma empresa por trás da rede do Bitcoin, as pessoas fornecem o seu poder computacional para que a rede fique vigente e funcione. E como eu falei para vocês, não existe hoje a possibilidade de você emprestar o seu poder computacional para a rede do Bitcoin. E tendo em vista essa dificuldade, as mineradoras de Bitcoin possuem equipamentos específicos para fazer com que a rede rode de maneira adequada. E claro, né, pessoal, visando o lucro no final de tudo, que é as recompensas com Bitcoin. Daí vem o nome, pessoal, mineradoras de Bitcoin. Existem diversas mineradoras de Bitcoins e são graças a elas
vezes que a gente pode utilizar a rede do Bitcoin. E existe um ponto interessante nisso, pessoal. É impossível você acabar com o Bitcoin nesse sentido, porque as mineradoras existem em diversos países diferentes. Você manda desligar uma mineradora, outra mineradora vai surgir em outro local e vai continuar permitindo com que a rede do Bitcoin fique funcionando normalmente. Por isso que é praticamente impossível você proibir o Bitcoin, só se alguém mandar desligar toda a internet do planeta. Aí sim, talvez a rede não funcionaria e ficaríamos um tempo sem o Bitcoin. Beleza, então, mas como é que começou isso? Como é que começou a ter valor? Você falou que foi criada ali mais ou menos após a crise de 2008. E aí, depois? O que aconteceu? Bom, pessoal, no dia 5 de outubro de 2029, foram feitas as primeiras negociações em Bitcoin. E na época, o preço de um Bitcoin valia exatos 0,00076392 centavos de dólar. Muito menos do que um centavo. Outra informação importante, também sendo uma curiosidade, é que no dia 22 de maio de 2010 é comemorado o Pizza Day, que foi a primeira transação de compra efetuada em Bitcoin, onde foram compradas 2 pizzas no valor total de 10 mil Bitcoins, ou seja, cada pizza no valor de 5 mil Bitcoins. Eu vou colocar aqui na tela o valor atual de cada pizza, na cotação atual do Bitcoin. Desde a sua criação e desde quando o Bitcoin começou a ter valor, ele valorizou 9 milhões%. E uma outra curiosidade, se você tivesse comprado $1 em Bitcoin há 10 anos atrás, hoje você teria um total de 90 mil dólares. E então conta pra mim, qual o conselho que você daria pra você mesmo se você pudesse voltar 10 anos atrás? Olha, eu penso que sinceramente eu contaria: Ítalo, separa $1.000 e compra tudo de Bitcoin, espera 10 anos e se torne um bilionário. Se você tá curtindo esse vídeo, peço por favor, pessoal, dá um likezinho aqui pro amigo de vocês e se inscreve no meu canal. Mesmo não sabendo exatamente como funciona o Bitcoin, você já deve ter ouvido falar dos ciclos de Bitcoin, que ocorrem de 4 em 4 anos. Vocês lembram que eu falei para vocês que os mineradores de Bitcoin ganham uma recompensa em Bitcoin para cada bloco minerado? Bom, pessoal, essa recompensa é diminuída em 50% a cada 4 anos. Ou seja, a cada 4 anos o Bitcoin fica mais escasso. Agora eu vou deixar aqui na tela a comparação do Bitcoin com o dólar há 10 anos, demonstrando a valorização do Bitcoin e a desvalorização do dólar nesses 10 anos. Outra imagenzinha que eu tô deixando aqui para vocês é o preço da cotação do iPhone. Para cada ano que se passe, para cada lançamento de iPhone, o custo em Bitcoin para você efetivar uma compra de um iPhone é cada vez menor. Ou seja, isso também corrobora a deflação dessa moeda. Uma última curiosidade, pessoal, é que o Bitcoin possuirá apenas um total de 21 milhões de unidades disponíveis em circulação. E todas essas unidades serão mineradas até o ano de 2140. Será que a tecnologia vai permitir que alguma pessoa que vive nesse mundo atual acompanhe o Bitcoin até 2140? Bom, eu acho quase impossível, né? Mas a gente nunca pode duvidar da ciência e das novas tecnologias. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico geral do Bitcoin, aqui pela corretora Binance. Isso significa que esse gráfico representa desde a primeira movimentação na corretora Binance e a gente vai conversar a respeito desse gráfico. Primeiro ponto importante que eu separei aqui para vocês, pessoal, o Bitcoin está sempre crescendo ao longo do prazo. Isso corrobora mais uma vez que ele é deflacionário. Inclusive, quebra algumas falácias aí de que não é deflacionário, não serve para proteger patrimônio. Se vocês observarem o gráfico do Bitcoin, você vê que o ativo é de fato deflacionário. Em momento algum, o Bitcoin caiu para baixo do valor de 2 ciclos anteriores. Ou seja, no meu ponto de vista, e conforme essa comprovação que eu mostro aqui para vocês, é sim um ativo deflacionário. E para quem não está familiarizado, pessoal, cada barrinha dessa daqui, vocês estão vendo que tem uma barrinha verde, tem uma barrinha vermelha? Conseguem observar isso aqui comigo? Eu coloquei aqui nesse gráfico essas barrinhas para serem representadas mensalmente, tá? Cada barrinha dessa daqui é um mês. Presta atenção nisso. Então, nesse mêsinho aqui, se vocês olharem, é uma barrinha vermelha, então o Bitcoin desvalorizou nesse mês. Se vocês olharem ali em cima, desvalorizou 31%, tá? Eu posso mostrar outra barrinha para vocês vermelha também. Nesse mês, por exemplo, janeiro de 2015, ele desvalorizou 32%. Entretanto, pessoal, tem também as barrinhas verdes. E lembrando, pessoal, o nome dessas barras são chamadas de velas, ou candles, que seria vela em inglês. Então, para cada vela verde, pessoal, significa que teve naquele mês uma valorização no Bitcoin. Esse mês iniciou com um determinado valor e atingiu um valor superior ao valor que ele havia iniciado naquele mês. Vamos lá, um exemplo. Se o Bitcoin valesse $3 no início de um mês e posteriormente ele concluísse esse mês com $30, significa que ele teve uma
valorização nesse mês. Um outro ponto também, que são os candles vermelhos, significa que ele iniciou valendo 10 dólares e acabou o mês valendo 5 dólares, significa que ele teve uma desvalorização naquele mês. Então, pessoal, quando vocês olharem esses gráficos aqui em algum lugar, em algum canal de análise de Bitcoin ou em algum canal de análise de ações ou coisas afins, vocês já sabem que cada barrinha dessa daqui na vertical verde significa que o ativo valorizou. E se tiver essa barrinha aqui na vertical, tiver essa barrinha vermelha, significa que houve uma desvalorização. E o que eu marquei aqui para vocês, pessoal? Essa outra linha branca aqui que eu tô mostrando para vocês aqui no gráfico representa os halvings do Bitcoin. Você lembra que eu falei para vocês que acontece um evento chamado halving de 4 em 4 anos? Então, eu separei aqui no gráfico para mostrar para vocês o que pode ocorrer depois do halving. Ou seja, o que pode ocorrer depois que existiu uma escassez maior de Bitcoin no mercado. Então, como vocês podem observar, pessoal, apesar dos analistas não utilizarem muito esse primeiro halving de 2012, ocorreu uma valorização pós-halving de 8.887%. Já no segundo halving, pessoal, em julho de 2016, houve uma valorização no ativo de 2.616%. E nesse último halving, pessoal, aqui de 2020, houve uma valorização da criptomoeda de 630% aproximadamente. Isso, pessoal, não é um convencimento para vocês utilizarem esse ativo para lucrar financeiramente, mas assim, como vocês podem observar, a cada 4 anos existe o halving, que vai gerar mais escassez, e posterior a essa escassez, existe uma grande valorização. E isso não sou eu que estou inventando, pessoal. Como vocês podem observar aqui, o próprio gráfico demonstra isso pra gente. Em contrapartida, pessoal, existe também a desvalorização do ativo. Vocês devem ter visto em jornais, informações, veículos de comunicação, que o Bitcoin morreu, que o Bitcoin desvalorizou. Mas, pessoal, como qualquer outro ativo de risco, existe também a valorização e a desvalorização. Então, no primeiro ciclo, quando houve a desvalorização, que entrou no chamado bear market, que é o mercado dos ursos, no caso, que é um mercado vermelho, é um mercado que vai acontecer mais desvalorização do que valorização. Aqui no primeiro halving ocorreu uma desvalorização no total do Bitcoin de 86%. E no segundo halving, pessoal, como vocês podem observar, houve uma desvalorização de 81%. No terceiro halving, até o momento, aconteceu uma desvalorização de 76%. Bom, na minha humilde opinião, a desvalorização desse último halving, pessoal, até agora, apesar de ter sido de 76%, pode ser que alcance aí sim seus 80%, 81% de desvalorização. Mas, Ítalo, então quer dizer que eu vou perder 80% do meu capital se eu tiver investido em Bitcoin? Bom, pessoal, na verdade, você só vai perder de fato os seus dólares ou reais investidos se você fazer a venda do seu ativo. Porque se você manter uma compra, fazendo uma estratégia de efetuar essas compras em um preço médio, ou seja, efetuar compras mensalmente ou semanalmente de um determinado valor, tendo em vista que você sempre vai ter um preço médio, você vai aproveitar mais nas valorizações. E como vocês podem observar também aqui no gráfico, pessoal, o Bitcoin nunca alcança o valor de 2 ciclos anteriores. Ou seja, no meu ponto de vista, o Bitcoin ainda pode cair mais um pouquinho nesse ciclo atual. Ou seja, mas seria quase impossível ele voltar, por exemplo, pessoal, nessa região de 147 dólares ou nessa região aqui de 700 dólares. E na minha opinião, pessoal, e sim, minha opinião baseada em diversos outros analistas do mercado, o Bitcoin poderá cair no máximo nesse atual ciclo aqui em torno de uns 10 mil dólares ou até mesmo uns 13 ou 12 mil dólares. Mas vamos pensar aqui no seguinte, pessoal, independente de 13 mil dólares, 12 mil dólares, 15 mil dólares, 16, imagina só quando ocorrer a grande valorização pós-halving. E mesmo sendo pouco otimista, digamos que o Bitcoin saia da onde está no mercado atual e valorize até aproximadamente 250 mil dólares. Já seria uma valorização de 1.800%. E mesmo que não seja 1.800, que seja mais ou menos 800%, ou até mesmo 600% ou 500%. Dificilmente um ativo de risco vai te entregar 300, 400 ou 500% de lucro e ainda tendo a vantagem de você saber que existe um ciclo de 4 em 4 anos. Eu acho que a grande sacada do Bitcoin como investimento financeiro, pessoal, é você saber que existe esse ciclo de 4 em 4 anos. Você saber que pós-ciclo, provavelmente, a criptomoeda vai valorizar e, de fato, vai acontecer um pico e que, posterior a esse pico,
vai acontecer uma desvalorização. E é por isso que eu falo para vocês, pessoal, precisa ter uma estratégia. Você precisa estudar bastante esse mercado para você fazer os seus investimentos da maneira mais segura possível. Eu vou deixar aqui para vocês alguns prints demonstrando a adoção em massa que está ocorrendo com o Bitcoin no mundo. E sim, pessoal, muita gente já deve ter falado para vocês assim, mas o Bitcoin morreu, a China proibiu o Bitcoin, o país XYZ proibiu o Bitcoin. Mas eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Bitcoin já foi proibido, já morreu muitas vezes, como está aparecendo aqui na tela de vocês. Porém, até hoje, essa criptomoeda está resistente, funcionando perfeitamente, 24 horas por dia, com um volume bilionário diário de transação. Existem duas formas de você comprar o Bitcoin, pessoal. Por P2P, que seria você comprar de outra pessoa que possui o Bitcoin, mas olha lá, hein, você vai ver de quem você está comprando a criptomoeda, você não vai sair comprando de qualquer pessoa. De preferência, pega alguém que tem experiência no mercado, que já tem tempo de mercado, para não acontecer nenhum problema. E outra forma de você comprar o Bitcoin é através de corretoras como a Binance, Mercado Bitcoin e outras corretoras que existem no mercado. E só um detalhe, pessoal, se você vai comprar ou não Bitcoins, isso vai ficar a critério de vocês. Esse vídeo é meramente informativo, já que eu gostaria muito de contar para vocês sobre essa grande tecnologia. Outro ponto a salientar é que existem diversas estratégias para você aplicar na compra de Bitcoin. E eu sugiro fortemente que vocês estudem bastante esse mercado antes de efetivar qualquer compra. E uma forma bem precisa que eu encontrei de estudar esse mercado foi fazendo o curso Mestres do Bitcoin do Augusto Bax, que vai ficar aqui embaixo na descrição, e caso você tenha interesse, é só clicar lá para adquiri-lo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha agregado valor à sua vida, espero que eu tenha agregado valor ao seu conhecimento sobre Bitcoin. Voltarei neste canal com outros assuntos relacionados e não relacionados a criptomoedas que eu tenho certeza que vão agregar bastante à vida de vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal!